Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está aqui mais uma vez no Para Gostar de Ler. E hoje vai ser um vídeo sobre, como a galera fala, unboxing. Mas eu não falo assim, eu falo os livros que eu comprei, os livros que foram adquiridos recentemente, assim. E eu vou comentar um pouco sobre algum deles e vamos ver se fica em uma parte ou parte duas, mas eu vou tentar falar meio rápido e para dar para mostrar todos. Então, um livro que eu queria muito do Gabriel Garcia Marques, que é esse aqui, Crônica de uma Morte Anunciada, que foi baseado num fato verídico, numa morte que aconteceu. Aí o Gabriel Garcia Marques vai criar uma narrativa com múltiplos pontos de vista, com múltiplos narradores em torno dessa morte, tipo uma crônica mesmo, os personagens narradores vão falando. Então nós vamos montar a história. Eu só comecei, só li o começo, o início, mas parece ser muito bom mesmo, como Cenas de Solidão, Crônicas Andinas, como Memórias de Umas Putas Tristes e os Outros Hábitos do Gato. Aí um livro que já li, mas tinha lido no Kindle, né? E achei ele físico e resolvi adquiri-lo, que é um dos livros que eu mais gosto, do José Saramago. Depois eu farei resenha dele, A História do Cerco de Lisboa, que esse romance aqui é classificado como uma metaficção historiográfica, segundo a Linda Hutchell. Não nos parâmetros da Linda Hutchell se classifica esse romance, que inclusive ele foi escrito antes da Linda Hutchell escrever Poética da Pós-Modernidade, que é onde ele dá esse conceito, que o Saramago coloca o Raimundo Silva, que ele vai inserir um termo que falsifica a verdade histórica. Ou seja, ele pega um revisor, então ele não pega um editor, não pega um escritor, mas um revisor de texto. É interessante os personagens saramaguianos, como são diferentes, assim. Um revisor de texto que ele resolve, que ele vai revisar um texto de um historiador sobre o cerco de Lisboa, e ele muda um termo. E nessa mudança vai gerar 3 narrativas diferentes sobre o passado. E depois nós falaremos desse livro, assim. E é muito interessante, desenrola uma história de amor tudo, na linguagem típica do Saramago, de 89 esse livro. Então é parte do Saramago que flertava com o romance histórico antes dele entrar na parte metafísica, que é depois do Evangelho segundo Jesus Cristo, onde não tem mais referência à localidade geográfica, o fantástico fica mais presente. Apesar que o fantástico ano da morte de Ricardo Reis também está presente, né? Mas temos um romance histórico ali também. Mas a história do Cerco de Lisboa é muito bom. Jangada de Pedra também. Mas depois nós falaremos mais sobre esses 2 aspectos da obra de Saramago. Eu tinha uma edição muito antiga de um clássico da literatura, que eu resolvi comprar a edição nova, que eu achei por um preço interessante, que foi em 1984, George Orwell. Creio que todos, a maioria, sabem que se trata da história do Winston e a sua relação com o partido, com o sistema com o de mão. É interessante que esse livro, não sabia, vem com uns textos adicionais. E um dos textos adicionais que compõe esse livro, o último, que é de 2003, é do Thomas Pynchon. Thomas Pynchon escrevendo sobre George Orwell. Então é interessante, eu gostei, eu já li. É interessante ver o Thomas Pynchon falando sobre outros autores, falando de literatura do modo que você entenda, que ele não brinca muito, apesar dele ter as brincadeiras pynchonianas. Mas o Thomas Pynchon aqui tem texto do Thomas Pynchon, do Erich Fromm e de um outro autor que eu não lembro. Tem 3 textos complementares, edição da Companhia das Letras.
muito bonita. E vamos indo. Eu quero falar que eu comprei um que eu queria muito, que é Absalão, Absalão, do William Faulkner. Vamos fazer essa parte 1, a parte 2 eu falo dos outros. Absalão, Absalão, do Faulkner, é um dos livros considerados por alguns críticos o mais complexo dele, mais que o Som e Fúria, apesar de Som e Fúria ter a primeira parte, que é o Benji que narra, depois nós vamos falar, e tem Contagonismo também, tem vídeo aqui no canal, vocês podem assistir em Contagonismo. Absalão, Absalão, como o título trata uma frase de Davi, quando Absalão morre, o filho que se revoltou contra ele por causa do incesto. E aqui vai contar a história do Thomas Tuppen, só que sobre a voz de vários narradores, várias perspectivas. Ele vai mostrar o Deep South, o super fundo do Mississippi, dos Estados Unidos, como que foi essa relação da escravidão, essa relação de violência. Isso daqui é o Southern gótico puro e simples mesmo, do Faulkner. É interessante que eu recomendo, antes de lerem Absalão, ler um conto que chama Wash, que pro capítulo 7 é imprescindível aqui o Wash. Se passa no condado de Uknopatawa, que é o condado fictício que o Faulkner criou, e é um livro muito bom. Nós vamos falar dele, nós vamos fazer uma leitura assim dele, capítulo por capítulo. Eu acho que eu vou fazer de Absalão, para nós entendermos bastante a complexidade e a beleza que é essa obra aqui. E para finalizar a parte 1, eu comprei o volume 2 do livro Assassinato do Comentador, do Murakami, que é um volume só, né? Só que aqui no Brasil foram lançados em 2 volumes. A Alfaguara decidiu lançar em 2 edições, porque é muito grande. Se pegar o Crônicas de um Pássaro de Corda, é um livro gigantão. O 1Q84 também é um livro gigantão que lançaram em 3 volumes, e aqui lançaram isso em 2. E eu tô me relembrando a história do primeiro, tudo, inclusive vai ter resenha aqui, e depois nós vamos ter resenha desse que é fenomenal. E para fechar, o que eu estou lendo no momento é o... Inclusive estou com uma passagem aqui, O Caçador, do Lars Kepler, que é um casal sueco, né? Esse casal aqui compõe o pseudônimo de Lars Kepler. E esse casal, eles são bem interessantes. Eles criaram uma série do detetive Jonalina. E esse é o livro 6, que vem depois de Stalker. Stalker, vocês podem ver o vídeo que eu tenho aqui no canal. Stalker, eu já fiz o vídeo dele. Foi um livro que eu me apaixonei pelo estilo nórdico noir. E eu tenho o volume 2, que vem de uma amiga. O livro O Homem de Areia, que é o 4, e o Stalker 5, e esse é o 6 da série Jonalina. É muito bom. Esse daqui tá sendo um dos melhores livros, uma experiência muito legal. Eles conseguem manter uma tensão e uma narrativa ágil de ação o tempo todo, e o livro é grande, então isso é interessante. E para fechar, eu comprei A Arte da Ficção, do David Lodge, que é um livro que vai falar sobre 50 artigos sobre a arte de contar histórias. É muito bom para quem quer ler ou quem gosta de escrever tudo. E resolvi comprar um do David Lodge, que se chama Terapia também, que ele escreveu quando ele estava escrevendo esses artigos para o jornal. Então é interessante ver ele falando sobre ficção. Ele foi um professor, tudo, acadêmico, escreveu Campus Novel, o Acadêmico Novel, e esse daqui é um livro que vai tratar sobre um roteirista que tem um problema na perna, e fala que é uma comédia muito boa. Então eu resolvi adquirir. E as próximas leituras ficam na parte 2. Um abração. Quem gostar, dá um joinha. Depois nós vamos ter resenha do Iluminado, do Stephen King, e do Murakami, que vai sair em breve. Então eu espero que vocês gostem, assistam, compartilhem.
com os amigos. Um abraço e até mais.